Bom dia, senhores operadores. Eu sou o Nilson Almeida. Vou gravar a minha análise de pré-mercado com base nas informações que disponho na minha tela de negociação na conta demonstrativa da XP. Hoje vou começar pelo ativo americano negociado no Brasil em reais, a carteira de Warren Buffett e Berkshire Hathaway. Verificamos que ela já fez uma pequena inflexão, porém o alvo que foi mensurado com base em informações da negociação passada, de um amplo canal movimenta o ativo, houve uma singularidade de rompimento desse canal e aqui ela está se repetindo no lado oposto. Nesse caso, acreditava que essa amplitude do canal poderia ser seguida e assim foi por duas ondas bem mais amplas, né? Então a volatilidade muito maior poderia trazer o preço de volta no intervalo de tempo mais curto, para os níveis que ele já havia estado antes. Esse nível aqui, 4 de junho, reflete o início do 4 de junho de 2021, há um ano atrás, o início da investida americana para encerrar o ciclo de liquidez. Então, quanto mais dinheiro colocasse no mercado, menor seriam os riscos da pandemia diminuir a atividade econômica. Então, essa liquidez foi levada ao extremo. Verificamos que esses ativos tiveram altíssimas valorizações. Aqui ele reflete ainda uma situação que é a do real, que foi desvalorizado. Num determinado momento o real valoriza, o ativo perde mais ainda o interesse, o valor numérico mais elevado, e no caso aqui a relação de troca agora começa a dar sinais de que poderá vir a se recuperar, como estão colocando nessa pequena inclinação que era muito forte, e agora estou mudando ela para uma inclinação de 45 graus, como já vimos aqui em outros casos. Então vamos inserir um objeto aqui, vamos verificar aqui e vamos transpor o objeto para cá. Bem, esse objeto que está transposto aqui vai dar lugar a esse, vou excluir, para que fique bem claro que a mudança que está ocorrendo no ângulo poderá haver uma mudança nesse ângulo de recuperação para uma situação tipo essa, ou seja, lentamente até que volte a se recuperar, com a economia toda em si se recuperando da inflação, que é a tônica desse ano. O ano passado não havia essa tônica da inflação, havia uma tônica teórica da inflação, que a liquidez levaria à inflação. Porém, houve muito redução de juros em outros países, como no caso do Brasil. O preço se manteve estável, porém, num determinado ponto, lá em dezembro, com as empresas americanas atingindo níveis de eficiência, ganho, lucro extremamente elevado, iniciou-se esse processo de perda de valor por realização de lucros dos investidores nesses papéis. Aqueles papéis que começaram a dar sinais de que não iam bem levaram o preço para baixo. Então vamos verificar agora a correspondente às ações brasileiras. Nas ações brasileiras, pegando aquele mesmo período, aqui no caso eu uso só um contrato, só o último contrato mais líquido, eu não uso o dólar, o mini índice futuro ajustado, só uso o último contrato, então eu terei menos informações para mostrar nesse tempo gráfico, que eu posso estender ou reduzir, mesmo assim a quantidade de barras não atingirão o ano passado. Então está aqui, a partir de fevereiro, que é o período de decréscimo daquele valor nas ações americanas, nós tivemos as ações brasileiras valorizadas, porém, no último momento, devido a medidas econômicas para a inflação, elas voltam a cair. E agora tem uma recuperação, a meu entender, com inclinação razoavelmente justificada. Não foi uma recuperação extremamente vertiginosa, nem é uma recuperação muito lenta. Ela tem coerência com a perda de valor que
está demonstrada aí nesse contrato. Desculpe a situação. Bem, nesse caso, verificamos aqui a mudança da tendência, ela perde intensidade, né? Ela modifica, já está no campo onde devemos permanecer comprado, ou seja, tanto o índice como a tendência positiva, ela já esteve mais forte, ela fez uma segunda retração, então nós vamos colocar aqui já um segundo objeto para darmos essa observada em o que eu chamo de redundância para criar a singularidade. A curva da 72 nesse contrato que vence dia 16 de junho está muito significativa, e essa régua inclinada que eu coloquei como uma tendência, pegando desde o topo, né, uma tendência visualmente aplicada à linha de baixa, que a linha de baixa seria essa que está na régua, né? Linha de tendência de baixa. Porém, a linha de tendência de baixa já começou a ficar mais vertiginosa aqui. No meu entender, eu devo manter essa régua como minha maneira de ver o mercado, para que crie uma situação de perspectivas de retrações. Então aqui teve uma perspectiva de retração, a retração realmente aconteceu. Por que houve uma perspectiva? Porque houve uma queda do índice ADX. Imediatamente essa quebra foi confirmada pela mudança da tendência. E a tendência se manteve, ou seja, ela fez a primeira tentativa, fez a segunda tentativa, e na terceira tentativa ela estabilizou e voltou à média 72. Então o transpasse dessa média até um ponto em que poderá haver a equidistância, talvez não aconteça até o final do contrato. Porém, essa formação diamante, né, nos mostra que a amplitude está muito forte. Então poderemos, ao atingir esse ponto, como está aqui, vou colocar a régua aqui, poderemos ter uma situação semelhante a essa. Ou seja, nesse ponto houve uma aceleração muito justificada por ações econômicas, e aqui talvez ela se justifique por interesses de negociação do contrato ou por posições estruturadas que podem levar a demandas maiores de posições compradas, e essas posições compradas acelerarem o preço. Bem, então eu vou deixar essa formação aqui, vou modificá-la para a cor que eu coloquei como referência a essa linha de tendência de baixa, que é a cor azul, claro, para onde o resultado poderá estar sendo buscado. Nesse caso aqui, eu vou modificar para que ela não fique em destaque, como está aí, para um tracejado, tá? Também em azul. Bem, assim ela fica mais discreta, e nós damos atenção a essa segunda curva e damos atenção a esse ponto em que esse atalho, né, ou seja, esse fundo, essa fratura do diamante, nos leve àquele alvo. Então essa régua que está aqui, eu vou colocá-la na vertical para dar a impressão de que até um determinado ponto já está aqui, né, muito próximo, né, os 50% dessa movimentação. Então a qualquer instante nós poderemos ter uma aceleração. Assim que essa média for testada, ela pode ser novamente acelerada. Então nós temos aí 2 semanas, né, que são as 2 primeiras semanas do mês de junho, para que esse alvo se consolide. Obrigado. Bem, aqui no dólar eu tenho mantido a minha figura, no caso essa barra de negociação, essa barra de linha de tendência de baixa, ela está sendo rompida há muito tempo, né? E essa é a tônica que eu chamei de mergulho da baleia. O real valorizou extremamente forte em cima
do desenvolvimento e das negociações de commodities, tanto em minério de ferro quanto em produtos agrícolas, commodities agrícolas, e mantendo esses preços elevados, fortalece a nossa moeda. Então, a desconfiança de que esses preços podem vir abaixo talvez nos levariam a uma desvalorização do real. Então essa situação ainda não aconteceu, parece que ela está muito difícil de acontecer, mas a pressão está muito forte. Então eu vou colocar aqui um time frame mais de 1 hora, né, para manter ele lá, né? E vou tratar dessas divergências que tem aqui nesse indicador de inclinação das barras. Então esse indicador ele mostra pontos em que a tendência, ao seguir a tendência, né, ele vai mostrando o momento que essa tendência começa a perder força e a maneira com que ele trata ela nos tempos seguintes, né? Vou mudar isso aqui para perder destaque. Já não tem mais necessidade de ficar tão destacado assim, né? Bem, então aqui nesse ponto nós tivemos uma reversão, um ponto de consenso, demorou uns dias para se consolidar, mas se consolidou, formou-se um pequeno diamante e esse canal se formou. Bem, essa linha de tendência de alta, ela está extremamente longa, né? Ou seja, a confluência dessas duas linhas ainda não ocorreram e não vão ocorrer tão cedo, porque o contrato termina amanhã, provavelmente não haverá até o vencimento desse contrato um rompimento dessa tendência, muito provavelmente. Porém aqui nós estamos vendo que a tendência está perdendo força, ela está perdendo força, e aqui no momento anterior, que é a divergência dela, vou colocar um sinal para nós verificarmos depois se haverá algo que a gente possa dizer que nós teríamos lido, né? Ou seja, aqui aparece alguma coisa que indicaria que a tendência estaria mudando. Sim, o que está aparecendo é isso aqui, tá? Aqui é fácil verificar em que há uma linha de tendência de baixa nesse aspecto, né? Então tem uma divergência nesse sentido, porém a confluência dessas duas linhas não levam acima da linha positiva, tá? Então fique bem claro, né? Então por isso que ao fechar em baixa, ainda acreditamos que poderá haver mais baixas. Nesse caso aqui, o retângulo foi desenhado já há muito tempo, que está aqui o sinal dele, que seria um alvo extremamente longínquo, né? Muito difícil de ser atingido, porém agora ele está muito perto de ser atingido. Então está aí o alvo, ele entrou já na área de briga do ativo lá, onde ele está buscando o alvo. Então vamos dar aqui um retorno para vocês verificarem. Está aqui a área de briga que formou esse quadrado. Qual é essa área de briga? Um suporte, né? E esse suporte rompido com um gap gigante, tá? A partir desse gap, fez aquela tendência gigante, tá lá, chegou-se ao topo, criou-se um consenso, e agora ela já tocou o gap, e agora está desafiando o gap, certo? Que é essa linha azul de baixo. E aqui nós temos a visão de que isso poderá continuar, ou seja, esse desafio do gap. Então o 4667, 4647 seria o alvo esperado para esse segunda ou terça-feira, para essa segunda ou até amanhã. Bem, aqui no 1 hora vamos voltar a ver a mesma situação. Havia mencionado esse pequeno canal, onde várias borboletas foram traçadas aí, operações de compra, operações de tomada, né, de risco, reversão, com aumento da tomada de risco e nova reversão, cria uma situação que a gente chama de borboleta, ou seja, forma-se um W gigante, e esse W, aqui no caso de 2, 3 dias ou semanais, ele é previsto como um possível alvo, desde que você opere esses 3 movimentos: venda, compra, venda e compra. Então são 4 pontos com 3 movimentos. Então é a consolidação de 2 ondas N. Forma-se um W e prevê um ponto de
extremamente significante, que é uma reversão onde existe uma alavancagem muito forte, até consolidar determinados valores e novamente fazer a mesma operação. Então, nesse caso aqui, foi mencionado esse ponto como ponto de reversão, ele não foi atingido, ele vai continuar aí. Aqui esse ponto vai ser modificado para esse ponto aqui. Então, e essa régua vai ser modificada para... Qual é o canal? É a régua. Essa régua vai ser modificada para o ponto do consenso da sexta-feira. O que é o ponto de consenso? É o ponto onde o preço reverteu. Porém, o topo dessa tendência vai ser o próprio dia, tá? Por que o próprio dia? Porque está muito perto do vencimento. E aqui nós vamos trazer o fiel para dentro da nossa margem de negociação, onde eu entendo que o preço permanece o mesmo. Se o preço permanece o mesmo, nesse conceito, como já tem aqui uma formação de um topo, que essa linha de tendência de alta está indicando, vamos levar essa linha de tendência de alta. E aqui existe o primeiro movimento que nós mencionamos do W, ou aqui seria o segundo movimento do W, ele já vem aqui, ó, né? Faz-se um segundo movimento, no caso a semana anterior faz um segundo movimento, então poderia haver um terceiro movimento, que seria uma onda N de retração, até esse topo, ou até o fundo do canal. Então aqui nós vamos colocar um Fire Bricks, tá? Isso não é alvo, isso não é chamada para negociação, isso são só estudos que eu faço das minhas avaliações. Lembro a vocês que para negociar mini índice, mini dólar, na B3, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Utilize as informações somente para os estudos, não justifique as suas operações com as informações que eu publico no YouTube. Eu sou um operador virtual, estou estudando para obter meu certificado de agente autônomo de investimento e um certificado de análise técnica. Estou estudando para fazer um teste numa mesa proprietária. Estou estudando para gerir o meu capital de forma mais responsável. Agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente no YouTube. Obrigado.